Olá pessoal, vamos lá para mais uma gravação de um vídeo explicando um erro muito comum também na construção das bases de dados, esse erro em particular voltado para a questão da data. Então vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo. Reparem que, claro, além dos rótulos estarem um pouco longos para o conteúdo, né? Como eu estou frisando aqui na coluna A, ou aqui na coluna F, olha, quantidade comprada, e aí o valor é uma informação curta, quer dizer, então logo de cara a gente já sabe que a gente vai poder fazer aqui uma quebra de linha, acertar esse rótulo, mas essa tabela tem uma particularidade que é a construção da informação data de um jeito bem fora do que deveria ser, né? Então a pessoa pega e mescla o rótulo aqui em cima, data da compra, então ele fez uma mescla entre coluna B, C e D e lançou os dados desta forma, o dia numa célula, o mês em outra e o ano em outra. Esse tipo de construção parece ser absurdo, mas a gente encontra aí com uma certa frequência. Isso pode acontecer por um erro de digitação, um vício da pessoa que está construindo mesmo a lista e constrói dessa forma, ou também pode acontecer porque você está importando essa base de dados de um sistema e nem sempre essa importação traz os dados de uma forma adequada. Por isso que nós dizemos que é importante a gente sempre fazer o tratamento de dados dentro de uma lista antes de começar a fazer qualquer tipo de trabalho de análise, né? E aqui no caso, essa informação, enquanto data, ela não existe. Se eu, por exemplo, aqui acionar um autofiltro, eu não vou conseguir identificar essa tabela sendo uma data, por exemplo, essa informação das colunas B, C e D como sendo uma data. Eu vou ativar o autofiltro aqui só para que a gente realmente veja que não é uma coisa que vai dar certo, até porque, por exemplo, ó, de novo o rótulo caiu aqui. Quem assistiu o primeiro vídeo reparou que ele fica um pouco perdido, né, para localizar as coisas e realmente então a gente tem uma coisa ineficiente aqui. Mesmo que eu selecionasse os rótulos, forçando ele a enxergar, a hora que eu aplico o autofiltro, eu aqui dentro da data, justamente dentro da data, vou ter esse problema de ele não estar enxergando a data como data. Veja, ele trouxe os dias, mas trouxe como sendo números, né? Como se fosse um número de quantidade vendida, ou enfim. Então, esse tipo de formatação, de digitação da informação não é adequada, não é produtiva. A gente acaba tendo aí uma dor de cabeça com um documento formatado dessa forma. Eu, para consertar isso, né, para resolver esse problema, aqui, claro, a gente está com uma base de dados que tem 7 linhas, mas e se eu tivesse uma base de dados que tem 7.000 linhas, né, ou 100.000 linhas? Muita gente olhando para isso vai dizer, vai lá numa coluna e digita lá 26/05/2018 e tudo bem. Não, nós precisamos começar a trabalhar com o Excel de uma forma um pouco mais inteligente, de uma forma um pouco mais certa, para agilizar os processos no sentido de tratamento de dados, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um recurso bastante interessante. Eu vou dar uma reduzida aqui no zoom. E na coluna I eu vou usar uma função chamada data, então igual data, abre o parênteses, e na string da função a gente repara que ele sugere que a gente informe o ano, depois o mês, depois o dia, separados por ponto e vírgula. Então vamos fazer isso. Eu tenho o ano, que é 2018, ponto e vírgula. Eu tenho o mês, ponto e vírgula. E eu tenho o dia. Eu vou fechar o parênteses e eu queria chamar a atenção para essa função numa coisa. Reparem que a gente está informando os dados de trás para frente, né? Primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Mas quando eu dou um Enter, reparem que ele coloca a informação do jeito correto.
então a gente consegue fazer com que aquele erro seja corrigido aqui de uma forma mais técnica, mais correta. E aqui agora, se eu tivesse 100 mil linhas, ou aqui no caso, como eu tenho 7 linhas, se eu parar na alça de preenchimento aqui e der 2 cliques, ele vai entender as informações adjacentes e vai fazer com que a data venha para baixo, capturando as informações corretas uma a uma. Só que aqui a gente ainda tem uma questão. Na verdade, na coluna I, o que eu tenho não é uma data. O que eu tenho é o resultado de uma fórmula. Se eu pegar essa informação, né, e quiser copiar e colar numa coluna, então vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui na coluna B uma coluna em branco. E eu vou pegar a informação da data, deixa eu só reduzir o zoom aqui mais um pouquinho. Vou pegar essa informação da data, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. O Excel vai dar um erro de referência. Esse erro de referência é porque ele fez o quê? Quando você copiou e colou, ele mudou as coordenadas da nossa fórmula, de maneira em que ele causou alguns erros que não são erros que você vai conseguir consertar. Quando eu puxei a fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas à esquerda, a referência de coordenada, que era, por exemplo, C1, C3, perdão, passou para B3, A3, e aí, quando ela foi pular para a esquerda novamente, ela não encontrou uma coordenada coerente. E por isso ela estourou, ela deu esse erro de referência. Então, essa jogada de copiar e colar, esquece, isso não vai funcionar. Nós temos que fazer uma coisa um pouco mais técnica de novo. A gente vai pegar a informação, vai dar um Ctrl C, então eu selecionei a coluna J, dei um Ctrl C para copiar as informações, e aqui na coluna B, na primeira célula aqui, eu vou bater o botão direito e vou copiar, mas copiar valor. Então eu venho neste item e copio o valor. O que eu vou fazer aqui é fazer com que a informação venha para cá no formato que já não é mais fórmula, e sim informação escrita mesmo. Por coincidência, a primeira célula aqui acabou ficando com a cara de data mesmo, mas as outras ficaram com um número esquisito, né? Depois eu vou criar um vídeo falando só sobre datas e suas peripécias, e a gente vai entender direitinho o que é esse erro. Mas aqui, assim, explicando de uma forma rápida, o Excel ele não trata a data como data. O Excel ele transforma a data num número em toda a fórmula que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu quero saber a data de hoje mais 180 dias, eu vou colocar igual hoje, abre e fecha parênteses, mais 180. Mas como é que o Excel faz esse cálculo? Ele pega a data de hoje e transforma num número. Esse número, ele é um número baseado numa contagem de dias com início em 1º de janeiro de 1900, que é quando começa o calendário da BIOS na placa-mãe do computador. É uma informação um pouco doida, mas é o que é o que acontece. Então, esse número 43.265 que aparece aqui, nada mais é que a quantidade de dias contados a partir de 1º de janeiro de 1900 até 14/6/2018. Tá, mas aí, se eu peguei esse problema, que era um problema porque a data aqui não era data, era uma forma, e trouxe para cá como data, mas ficou com essa cara, eu continuo com o problema. Só que um problema mais simples de ser resolvido, porque eu posso selecionar a área, e aqui em cima, na parte de configuração, né? Então aqui dentro de página inicial, no grupo número, aqui em vez de selecionar a informação que vai estar aqui, eu venho e coloco data abreviada, e aí a informação fica certa.
essa informação é de fato data. Não é mais como era aqui, que é texto, e nem como aqui, que era a fórmula. Essa coluna J, eu posso excluir ela simplesmente. E essas colunas aqui, ó, também, a coluna C, a coluna D e a coluna E. Eu vou selecionar e vou excluir. Aqui, eu vou colocar o rótulo, data da compra. Vamos colocar em maiúsculo, data da compra. E agora é fazer aquele procedimento de ajuste normal que eu já comentei nos outros dois vídeos. Então, eu aumento um pouco a altura, seleciono, quebro as linhas, faço o ajuste individual de cada coluna para que a informação fique correta. Vejam lá que eu vou ajustando de acordo com o tamanho. Aqui não existe uma medida exata, você pode ir fazendo meio que no olhômetro, mas sendo mais coerente, né? Sempre se preocupando com a questão de largura. No vídeo 2 eu comentei o porquê dessa questão da largura, que é uma coisa importante no sentido da impressão dos relatórios, né? Aqui agora eu já seleciono, coloco em negrito, vou lá nos centralizados da vida, ajusto a altura e está pronta a nossa base de dados. Mas qual é a vantagem de eu ter feito isso com a data, né? Bom, vejam a reação agora do autofiltro, que é um recurso mais comum de ser usado e não é tão difícil de ser preparado aqui. Vejam lá a reação dele agora em relação à lista. Vejam que ele colocou o botãozinho em cada coluna. E uma coisa muito interessante, o autofiltro hoje em dia, nas versões mais atuais, tem uma característica de interpretar o conteúdo daquela coluna e te trazer. Bom, é texto, é número ou é data, né? E a gente percebe isso aqui, ó, em filtros de texto, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, nessa coluna A, acionei o filtro e eu tenho filtros de texto. Dentro de filtros de texto, eu tenho alguns critérios de filtragem que são voltadas para texto. Então, é igual a, diferente de, começa com, termina com. Se eu venho numa coluna que é de números, observem que o autofiltro já traz filtro de números e ele muda as características de filtragem. Então, ele já começa assim, é maior do que, é menor do que, está entre, os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média, são fatores de filtragem voltados para número e não mais para texto. E aí, a cereja do bolo, que é a questão daquela coluna nossa que estava com um problema, porque as informações não eram datas, eram números digitados em coluna. E aqui a gente começa a ter, olha, filtragem de data, e aí as características todas de critérios voltados para a data. Então, a gente vê lá, eu quero as coisas que vão, por exemplo, vencer amanhã, hoje, ontem, na próxima semana, no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo ano. Você vê que são todos eles critérios voltados para a data. Essa evolução, esse aprimoramento que o Excel teve nas últimas versões em relação a filtro, nos ajudam demais assim, a fazer análises de uma maneira mais prática, mais rápida, né? Vejam, por exemplo, como ele agrupa automaticamente aqui os dados. Ele já sabe que eu só tenho dados voltados para 2018, ele já sabe que eu tenho dados de maio, junho, julho e outubro. Dentro de cada mês, por exemplo, eu tenho lá a possibilidade de ver uma única data, porque é o que está lançado, né? Mas se eu tivesse duas datas dentro do mesmo mês, como em maio, por exemplo, tá vendo? Então ele já me mostra, você quer ver do dia 18 ou do dia 26 de maio? Quer dizer, essa segmentação de dados, isso antigamente a gente tinha que fazer na raça, né? A gente entrava lá em autofiltro, a turma aí que mexe com Excel há mais tempo sabe do que eu estou falando. A gente tinha que fazer isto na unha. E isto foi facilitado demais nessas últimas versões. Só que a data, do jeito que estava, sem chance, você não conseguia fazer esse tipo de análise. Agora fica muito mais fácil. Então, espero que vocês tenham visto esse problema do modo errado de digitar a data, né, que parece um absurdo, mas eu já peguei em várias empresas esse tipo de coisa.
e como consertar, né, usando a função data e depois copiando como valor, enfim, fazendo a tratativa, né, de uma forma rápida e um pouco mais técnica, né? Isso é o que nós chamamos de tratamento de dados. E eu volto a dizer, a gente acaba às vezes perdendo mais tempo tratando os dados do que construindo as análises. Por isso a minha preocupação de gerar esses vídeos, dando essas dicas para vocês aí. E eu vou ter outros vídeos agora falando de novo de novos probleminhas, de novos vícios, né? E aí a gente vai esclarecendo para vocês aí um jeito mais correto de construir uma base de dados, ok? Obrigado pela atenção e vamos que vamos. Próximo vídeo já está chegando.